E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos dando continuidade a esse tema muito interessante, muito aplicativo, se refere às propriedades coligativas, né? Muito bem. Propriedades coligativas para soluções contendo solutos eletrolíticos, isto é, solutos que se dissociam ou se ionizam na presença do solvente em uma solução. Eu vou explicar melhor para vocês aqui nos exemplos o que vem a ser, né, dissociar e ionizar. Então vamos lá. Neste caso, ou seja, quando um soluto ele é eletrolítico, deve-se considerar a concentração total de partículas, ou seja, a concentração total de cátions e ânions presentes naquela solução. Eu vou fazer uma comparação aqui, gente, e esta comparação ela vai ser explicada novamente na sequência da nossa videoaula, ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu peguei um sal, cloreto de sódio, né? Ele é feito de cátions Na+, e ânions Cl-, concorda? Se você pega uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de sódio, na verdade, essa solução, ela é, sob o ponto de vista da concentração total de partículas, eu estou dizendo total, ela é 0,4 mol por litro. Professor, não entendi por quê. Eu vou falar e quando eu mudar a tela, vai ficar mais nítido ainda. É porque o NaCl, quando você joga na água, ele se dissocia, ele libera Na+, e Cl-. Como a proporção entre o NaCl, o Na+, e o Cl- é o quê? 1 para 1 para 1? Se a concentração do NaCl é 0,2 mol por litro, quanto que vale a do íon Na+? Também será 0,2 mol por litro. E do ânion, do íon Cl-, também será 0,2 mol por litro. Quanto que é a concentração total? 0,2 mol por litro de Na+, mais 0,2 mol por litro de Cl-, 0,4 mol por litro. Segundo exemplo, cloreto de bário é um outro sal. Ele é feito de quê? Dos cátions bário 2+, e dos ânions Cl-. Imagine novamente uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de bário, ok? Muito bem. Só que a concentração total de partículas não é 0,2, porque se é um sal, ele se dissocia na água. E a proporção vai ser qual? 1 BaCl2 se dissocia em 1 Ba2+, e 2 Cl-, porque olha lá, olha a fórmula, libera 2 ânions cloreto para cada fórmula. Portanto, se a concentração do BaCl2 é 0,2 mol por litro, do cátion bário 2+, também será 0,2 mol por litro, porque é 1 para 1. Mas como é 1 para 2, no caso do ânion cloreto, a concentração de ânions cloreto será quanto? 0,4 mol por litro. Some 0,2 mol por litro de cátions bário 2+, com 0,4 mol por litro de ânions cloreto. 0,6 mol por litro. Agora vamos parar de falar de base, de sais, e vamos falar agora de uma base e depois de um ácido. NaOH, hidróxido de sódio, é uma base. E ela é iônica. Por quê? Porque é feito de metal a metal, cátion, ânion. Mais uma vez, gente, o raciocínio é o mesmo. NaOH se dissocia na água em Na+ ou H-. Como é 1 para 1 para 1, a concentração de Na+ vai ser quanto? 1 mol por litro. E de OH-, 1 mol por litro. E a total, 2 mol por litro. E, finalmente, HCl é um ácido. Mas HCl é uma substância molecular, uma vez que o H e o Cl, ambos são ametais. Eles compartilham elétrons, ao contrário dos sais e da base, que tem natureza iônica. Muito bem, o HCl ele é uma substância molecular, no estado gasoso. Mas quando você joga na água, é o seu velho conhecido ácido clorídrico. Portanto, ele na água ele ioniza. Ele não era iônico, ele não era feito de íons, mas na água rompe-se a ligação covalente entre o H e o cloro, o hidrogênio perde o seu elétron e ele é liberado na forma de cátion H+. E o cloro ganha um elétron do hidrogênio se transformando no ânion cloreto. Mas o que é mais importante aqui, gente, é a questão da concentração total de partículas. HCl 0,6 mol por litro. Ele se ioniza na água em 1 H+ e 1 Cl-, portanto a concentração de H+ vai ser 0,6 mol por litro, a de Cl- também, e aí você soma as concentrações, vai dar quanto? 1,2 mol por litro, ok? E aí eu coloquei a observação no final, sais e bases, que são substâncias de natureza iônica, dissociam-se.
enquanto que ácidos, que são substâncias de natureza molecular, ionizam-se. Ok. Eu havia comentado com vocês que o que eu tinha explicado iria aparecer novamente. Então, olha lá, gente. Agora tem uma novidade. Você está vendo ali a primeira solução, que é uma solução aquosa, 1 mol por litro de glicose, C6H12O6. Opa! Glicose, gente, não sofre nem ionização e nem dissociação. Portanto, a concentração ela é 1 mol por litro. E aí, como eu havia comentado, e aí agora eu posso dar uma aceleradinha, a concentração de uma solução de NaCl, sendo 0,2 mol por litro, ela será 0,4 mol por litro em termos de concentração o quê? Total de íons. Estão vendo ali? E para terminar essa tela, uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de bário, ela é, em termos de concentração total de partículas, ou seja, de cátions e ânions, a concentração total será quanto? 0,2 mais 0,4, 0,6 mol por litro, como a gente havia comentado na tela anterior, ok? Tudo bem? E aí, nós vamos agora para a reta final, vocês vão ver o seguinte, a primeira parte desse nosso tema, a gente trabalhou as propriedades coligativas. E agora, a gente vai fazer um fechamento bacana das propriedades coligativas, por isso que eu coloquei aqui um resumo, o nome resumo a partir dessa tela. Então, vamos lá. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica, resumo. Certas propriedades físicas de um solvente, tais como a pressão de vapor, a temperatura de ebulição, a temperatura de solidificação ou congelamento, e são alteradas quando nele dissolvemos um soluto não volátil. Então vamos lá? Tonoscopia. A tonoscopia estuda o abaixamento da pressão de vapor de um solvente quando a ele você adiciona um soluto não volátil, como a gente já tinha visto na primeira parte desse tema. E o que mais que a gente disse lá, e que está resumido aqui? Quanto mais concentrada uma solução, você espera que a tendência da água de evaporar diminua, portanto a pressão de vapor da água vai diminuir naquela solução, ok? Exemplo, aqui gente, nesta tela eu peguei 4 recipientes. No primeiro, água, no segundo, no terceiro e no quarto, você tem 3 soluções aquosas. Vamos trabalhar a concentração de cada? Bem, o sistema 1 é o próprio solvente, água pura. No sistema 2, você jogou glicose na água, ela não dissocia e muito menos ioniza, então a concentração é 0,2 mol por litro mesmo. Porém, no sistema 3, por se tratar de cloreto de sódio, a concentração total é 0,4 mol por litro. Tá vendo ali, gente? Esta aqui é a mais concentrada. Mas veja bem o sistema 4. A concentração de cloreto de cálcio é 0,2. Mas por tudo que nós já dissemos anteriormente, ela vai ser, em termos totais de cátions e ânions, 0,6 mol por litro. Portanto, comparando-se as pressões de vapor, a água pura, solvente puro, tem a maior pressão de vapor. E depois, há a solução de glicose, porque ela é menos concentrada. A que tem agora maior pressão de vapor é a solução de NaCl. Por quê? Por que a pressão de vapor dela ficou mais baixa? Porque ela é mais concentrada. E de todas, aquela que é a mais concentrada, que é a de cloreto de cálcio, é nela que a água tem a menor tendência de evaporar. Portanto, a pressão de vapor dela, por se tratar da mais concentrada, é a menor. Ok? Vamos para o segundo resumo? Vamos lá. Ebulioscopia. Você já sabe, você já acompanhou a primeira parte das videoaulas. A ebulioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição de um solvente quando você a ele adiciona um soluto não volátil. Nós já falamos também. Quanto mais concentrada estiver aquela solução, aquele solvente tem que atingir uma temperatura mais alta ainda para entrar em ebulição. Ok? Mais uma vez, gente, eu peguei o mesmo exemplo anterior e trouxe para cá. Então agora eu acho que a gente pode acelerar. Veja, a água que está representado ali no sistema 1 é só água. Então ela entra em ebulição numa temperatura mais baixa. Porém, a temperatura de ebulição da solução 2 já é um pouquinho mais alta. Por quê? Porque ela já é concentrada. Mas a temperatura de ebulição da solução 3 é maior ainda, por quê? Porque ela é mais concentrada. E, finalmente, a temperatura de ebulição da solução 4 é a maior de todas,
por se tratar da solução mais concentrada, em termos de quê? De concentração total de partículas, ok? Crioscopia, você também já sabe, estuda a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente quando a ele se adiciona um soluto não volátil. E a mesma conclusão, quanto mais concentrada tiver uma solução, aquele solvente tem que atingir uma temperatura mais baixa ainda para poder congelar, ok? Então vamos lá. Veja, então vamos comparar a temperatura de congelamento dessas soluções. Olha, a água pura, ela congela numa temperatura mais alta, porque não tem soluto nela. Agora vamos lá. Se você tem uma solução de glicose cuja concentração ela é realmente 0,2 mol por litro, por se tratar de uma solução, a temperatura de congelamento abaixa. Só que a próxima, que é a solução de NaCl 0,2 mol por litro, ela é mais concentrada, porque ela é 0,4 mol por litro em termos de concentração total de partículas. O que acontece com a temperatura de congelamento? Fica menor ainda. E, finalmente, a solução de cloreto de cálcio, por ser, dentre elas, a mais concentrada, nela a água vai congelar numa temperatura mais baixa ainda. Ok, galera? Gente, finalmente, osmose e pressão osmótica. Osmose, a gente já trabalhou, como eu havia dito para vocês, é um resumo para a gente fechar a nossa videoaula. Osmose é a passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico, né? Muito bem. Pressão osmótica é aquela pressão externa que você aplica sobre uma solução a fim de evitar que ela sofra osmose. E o que a gente pode concluir, como eu havia dito para vocês lá naquele momento? Que quanto mais concentrada está uma solução, para interromper a osmose, é necessário aplicar uma pressão maior ainda. Por isso que quanto mais concentrada, maior é a pressão osmótica, ok? Finalmente, gente, vamos lá. Veja, mais uma vez, eu comparei agora a pressão osmótica de 4 soluções. Então, venha comigo. A primeira solução ela é 0,2 mol por litro mesmo, porque o soluto é a glicose. Então, ela é a menos concentrada, então a pressão osmótica dela é a menor. Porém, a solução de glicose, que é 0,3 mol por litro, comparando com a primeira, ela agora é mais concentrada. Então, a pressão osmótica é maior. E agora vem aquele mesmo papo que nós já tivemos aqui na nossa videoaula. A solução 0,2 mol por litro de cloreto de sódio, ela é, em termos de concentração total de partículas, 0,4. Ela é a mais concentrada daquelas três. Portanto, a pressão de vapor, a pressão de vapor não, a pressão osmótica, a pressão que você tem que aplicar sobre ela para evitar a osmose é maior ainda. E, finalmente, a pressão osmótica da solução mais concentrada, que seria qual? A de cloreto de cálcio, ela necessita de uma pressão osmótica maior. Você tem que aplicar uma pressão maior ainda para interromper a osmose. Ok, pessoal? Gente, então foi isso, né? Espero que eu tenha ajudado vocês aí e até a próxima aí na nossa videoaula em outro tema. Um abraço e tudo de bom para vocês. Valeu!